Pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso evento Gestão Pública em Debate. Antes de tudo, gostaríamos de dar as boas-vindas para vocês todos que estão aqui, para os nossos queridos palestrantes. Em nome da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo e do Diretório Acadêmico Getúlio Vargas, a gente recebe todos vocês aí com muita alegria e agradece também à Fundação Getúlio Vargas pela cessão desse auditório para a realização do evento. Bom, vamos ser breves e chamar para a composição da mesa. Gostaria de chamar aquele que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ex-secretário da Casa Civil e ex-secretário de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, foi responsável pela criação das carreiras de especialista em políticas públicas e de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas do Estado de São Paulo, que é o nosso querido Sidney Beraldo. Por favor, se puder compor a mesa, secretário. Chamamos a professora de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ela foi ex-secretária de Planejamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, responsável, entre outras coisas, pela criação do Plano de Metas da Prefeitura, pelo Observa-Sampa, que é o Observatório de Indicadores do município de São Paulo, que é um estruturador de planejamento de lá, e responsável pela recém-criada carreira de analista em planejamento, analista em políticas públicas e gestão governamental, nossa querida professora Leda Paulani, por favor. Convidar aquele que foi nosso professor no curso de formação da carreira de especialista em políticas públicas há 5 anos, e é professor aqui da Getúlio Vargas, querido dos alunos aí, o professor Clóvis Bueno, por favor. Convidar o diretor da Associação dos Gestores Públicos do Estado de São Paulo, que é a associação representativa dos integrantes da carreira de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas, para compor a mesa conosco aqui, o Leonardo Monteiro. E, finalmente, o diretor da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, que fará também o papel de moderação aqui da mesa, o Hugo Oliveira Pinto. Pessoal, a gente vai passar uma lista de presença para quem desejar receber o certificado. A gente vai enviar por e-mail. Quem já assinou lá embaixo não precisa assinar novamente, mas fique à vontade. Ao final, a gente abrirá um espaço para perguntas, para tentar fomentar o debate. Será feito aqui à frente. É isso. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Bom debate para todos. Boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande. Agradeço desde já a presença de todos vocês, a presença dos associados, alunos da GV, demais servidores, pessoas aí interessadas, pesquisadores, na carreira, nessas carreiras do ciclo de gestão pública, assim, conhecido. É um agradecimento também especial aqui nessa fala bem inicial às duas pessoas que estão aqui ao meu lado, a professora Leda, com um papel importantíssimo agora, com a recém-criada carreira de analista, né, de políticas públicas e gestão governamental, na Prefeitura de São Paulo, e com o conselheiro Beraldo, Sidney Beraldo, ex-secretário de Gestão, e quando à época também foi o criador aí dessa nossa carreira, que está fazendo 5 anos, que também é um dos motivos desse evento nosso aqui hoje. É uma comemoração também desses 5 anos de desafios, de realizações, enfim, de muitas satisfações, algumas frustrações inerentes aí ao desafio dessa monta, que é uma carreira tão instigante, tão apaixonante. A ideia do evento era, obviamente, essa comemoração, e ela é parte também de uma ação nossa, de ações nossas, nesse sentido de promoção do debate sobre essas carreiras, sobre gestão, sobre políticas públicas. Isso tem algumas
alguns desenlaces aí, inclusive no âmbito federal, com outras carreiras análogas. Temos um importante diálogo e até a construção agora, nesse momento que está acontecendo, de uma rede nacional de carreiras de gestores, e também, internamente aqui, né, horizontalmente, digamos assim, com demais carreiras do Estado de São Paulo, e especialmente, é claro, a carreira de analista de políticas, analista de finanças e orçamento, que são, enfim, nossa carreira co-irmã, estamos na mesma lei, enfim, faz parte também desse mesmo movimento das carreiras do ciclo de gestão. Bom, a ideia do debate, então, é essa. É um momento importante a criação da carreira na prefeitura, é um momento importante essa celebração de 5 anos da nossa carreira aqui em São Paulo, das nossas carreiras aqui em São Paulo. E a ideia era cotejar, fazer aí uma fotografia do que foi a nossa criação à época, o que estava inspirando, quais as expectativas e que tipo de desafio a gente estava imaginando, a gente, o secretário, o então secretário Beraldo, à frente da Secretaria de Gestão, no período 2007 e 2010, e o cenário atual aqui na Prefeitura, que também está tomando essa decisão que é importantíssima para a gestão pública no país, né? Eu vou passar a palavra, então, para o nosso conselheiro e ex-secretário Sidney Beraldo, para uma fala. Acho que o Leandro estruturou, né? Mais ou menos cerca de 15 minutos para cada fala, eu vou fazer a moderação e um debate ao final com vocês, tá? Muito obrigado. Por favor, conselheiro Beraldo. Se ele funciona. Alô? Bem, boa noite a todos. Cumprimentar o Og, o nosso presidente, a professora Leda, o professor Clóvis, o Leonardo, nossos parceiros aqui da mesa, e a todos que estão aqui presentes hoje, dizer da alegria de estar novamente em contato aqui com vocês, que já tivemos a oportunidade lá atrás na Secretaria de Gestão, de participarmos, principalmente durante o curso, tive a oportunidade de conversar com vocês. E, além da alegria, dizer, eu acho que é de uma oportunidade extraordinária, né, esta discussão a respeito destas carreiras, né? Nós estamos aqui ao lado de professores, a professora Leda, o professor Clóvis, que são estudiosos, né, dessa área de economia, de administração. Eu não tenho uma formação assim tão acadêmica, mas tenho alguns anos de estrada na vida pública, né, como prefeito de uma cidade do interior, aos 30 e poucos anos de idade, 6 anos naquela época, era um mandato, um grande desafio, entre 83 e 88. Depois, como deputado, fui presidir a Assembleia Legislativa, depois fui secretário de Gestão, a Casa Civil. Estou dizendo isso porque, olha, em todas essas oportunidades que tive da gestão pública, e uma decisão que tomei lá atrás, porque eu estava indo para a área privada, a minha família estava se dedicando lá na época de comércio, indústria, e até hoje meu irmão toca, e eu estava muito envolvido com tudo isso, e, de repente, entrei na vida pública, tomei gosto e fiquei, né? E acabei ficando. E, em todas estas oportunidades, uma coisa, olha, que ficou bastante claro nesses 30 anos de experiência, e agora no Tribunal de Contas, é que a questão da gestão pública é uma coisa
extremamente importante. Ela é um braço fundamental dentro da democracia, né? A democracia, onde você promove a liberdade de manifestação, de voto, de participação, direito do cidadão, mas, se nós não formos capazes, né, através deste processo democrático, de responder, né, às necessidades da população, né, com uma administração pública eficiente, eficaz, efetiva, que seja capaz de transformar os recursos advindos através dos impostos que a população paga, e que, no Brasil, não é pouco, né? Nós temos uma carga tributária bastante forte, né? E é interessante porque, com uma carga tributária desse tamanho, né, nós não conseguimos oferecer serviços de qualidade à população. Temos uma baixíssima capacidade de investimento com recursos do Tesouro, seja municipal, estadual, federal, não é? Então, isso deixa claro a importância, né, de nós estarmos cada vez mais aperfeiçoando, né, a metodologia, o modelo de administrar, de gerir esses recursos públicos, que possa, na verdade, fazer com que estas políticas públicas realmente melhorem a qualidade de vida das pessoas, o ambiente de negócios, para que a gente possa ter crescimento econômico sustentável e distribuição de riqueza através de empregos de qualidade, não é? Então, este é um desafio extraordinário. E também posso dizer, com toda a segurança, que, ao longo desses 30 anos, por todo o lugar, todas as experiências que tive, de afirmar que nós podemos fazer melhor do que nós estamos fazendo. Que nós podemos aproveitar mais, nós podemos dar mais qualidade para o gasto público. Existe muito desperdício, muita ineficiência, né? Posso dizer isso porque eu passei pela prefeitura, passei pela Assembleia Legislativa de São Paulo, passei pela Secretaria de Gestão, pela Casa Civil. Então, eu posso dizer isso. Acho que posso, porque em todo lugar foi possível. Mas o que você fez, né, para melhorar? É difícil, não é fácil. Mas, em todo lugar foi possível. Até na Assembleia Legislativa, que é uma dificuldade enorme, que você tem todas as decisões ali são colegiadas, aquela composição toda. Nós fechamos o ano e devolvemos recursos da administração da Assembleia, 18,5 milhões para o governo do Estado. Devolvemos para o orçamento do Estado. Na experiência da Secretaria de Gestão, alguns já tiveram a oportunidade de participar lá, nós verificamos que poderíamos promover uma economia na área de custeio, né, e fizemos um trabalho junto até com o professor Falcone, junto com o INDG, na época, e avaliamos despesas de custeio do Estado por volta de 7 bilhões na época, né, contratos, serviços, compras, e olhamos as oportunidades que podíamos reduzir esses gastos, estabelecemos uma meta com base em informações, assim, por exemplo, pesquisa. Uma seringa, um hospital comprava por 85 centavos, um outro a mesma por 1,50. A alimentação de um preso era 6,90 num presídio em frente era 8,40. Então, fizemos um preço médio, estabelecemos uma tabela e fomos atrás dos contratos para verificarmos
oportunidades de redução de despesa, né? E, em um ano, fechamos com 518 milhões de economia, analisando e observando, em um ano, um volume de 7 bilhões, o que significou 8%, não é, de economia. 500 bilhões não é pouco, não é, que pôde ser utilizado na própria secretaria, através de investimentos. Quer dizer, então, é possível fazer mais com menos, comprar melhor do que nós compramos hoje. Muitas vezes, a gente fica muito atrás do melhor preço, nem sempre o melhor preço é a melhor compra, não é? Então, tem uma série de pontos que eu poderia dizer aqui para vocês, da experiência que nós tivemos, e poder afirmar de que é possível se fazer melhor do que nós estamos fazendo em todos os entes, tanto nas prefeituras, no Estado, no governo federal. É possível. Nas instituições, nas universidades, nas autarquias, nas empresas públicas, não é? Então, eu estou dizendo isso, e nesse ponto que nós encontramos hoje, temos uma crise aí, uma crise econômica, uma crise de credibilidade, da qualidade do serviço. Não é possível mais falar em aumento de impostos, porque a carga tributária já é alta, é difícil obter mais recursos. Então, nós precisamos administrar melhor aquilo que nós temos. E, olha, e nem sempre mais recursos significa melhor, mais resultado. Nem sempre. Eu tive a oportunidade, agora, como conselheiro, passamos a olhar também resultado, através de indicadores dos municípios. Aí escolhi a área da educação, até porque você tem um indicador, o IDEB, que é reconhecidamente nacional, aceito por todos. Então, vamos acompanhar o IDEB, né? E fizemos um cálculo da aplicação per capita. Mas não tem nenhuma uma fundamentação aqui naquilo que eu vou afirmar, é apenas uma amostragem, precisaria pesquisar melhor, não é? Mas, olhando os 50 melhores IDEBs, não é? E comparando com o investimento per capita, não é? Que é possível o investimento per capita, e ele varia muito, porque a receita dos municípios também varia muito, porque a grande receita dos municípios é o ICMS, a participação, né, do ICMS, e que o 75%, o peso do valor agregado que vem de indústria. Então, você pega um município como Paulínia, como Cubatão, que tem uma planta industrial muito forte, a receita é enorme, né? Nós temos municípios que têm uma receita, enquanto a média do Estado, em 2014, foi de 3.300, nós temos um número grande de municípios que têm uma receita acima de R$10.000 per capita. Mas o que eu queria dizer é, quando você... falta recurso, tal, nem sempre mais recursos significa mais efetividade e melhor resultado. Cruzando esses dados do IDEB, eu pude verificar que, entre os 50 melhores resultados, metade aplica a média do Estado, que é 4.000 e poucos. A hora que pega os 50 piores, metade tem uma média acima. Inclusive, municípios que têm uma per capita de investimento de recursos do Fundeb 2 vezes a média, e o IDEB é baixo, e muitos casos, verificando os últimos 4 anos, com o dobro de aplicação desses recursos, tiveram regressão, o que nós estamos querendo melhorar, eles conseguiram piorar o resultado. Então, estou dizendo isso porque reforça aquilo que nós queremos discutir aqui, a importância da gestão, não é? Por isso que é muito oportuno este debate. E foi dentro deste quadro, né, na época, logo que assumimos,
primeiro passo importante foi já a criação da Secretaria de Gestão, não é? Por conta de que nós tínhamos parte das atribuições estavam na Casa Civil, que é uma secretaria assim, bastante política. Então, o foco da gestão não estava presente. Não é? Antes da Casa Civil, nós tínhamos a Secretaria de Administração, não é? Que cuidava mais, ora, não era nem RH, era Departamento Pessoal. Não é? Então, já foi um avanço a criação da Secretaria de Gestão. Aí, numa discussão dentro do Comitê da Qualidade de Gestão Pública, que foi concebido a necessidade da criação destas duas carreiras, não é? Exatamente com esse objetivo, de trazer para a estrutura de Estado duas carreiras, não é? Que pudesse dar esta contribuição. Foi dentro desse quadro, desse objetivo, que foram criadas essas duas carreiras. E que tinha um propósito maior, não é? De avançarmos para aquilo que nós chamamos de gestão por resultados. Não é? Porque ainda nós falamos muito disso, mas, na prática, a gente não faz muita coisa nesse sentido. E gestão por resultados precede planejamento estratégico, precisa ter planejamento. O Estado precisa saber o que ele quer, precisa definir claramente. E não é isso ficar na cabeça do governador, que vai para lá ou para cá, ou na cabeça dos secretários. Não, tem que ter um planejamento que seja de Estado, né, que extrapola 4 anos de um mandato. Então, precisa ter planejamento, precisa ter metas, objetivos claros, indicadores, e fazer acompanhamento, né? Acompanhamento do impacto das políticas. Né? Hoje, nós temos uma grande crítica que eu sempre fiz, e agora no tribunal vou fazer com mais força, ao PPA. Em termos de arcabouço jurídico, é perfeito. Né? Nós temos PPA, um programa de 4 anos, tem a LDO e depois o orçamento. Perfeito. A legislação precede de audiências públicas, de debate, de discussão, da participação popular e tal. Na prática, o PPA é um conjunto de boas intenções, muitas vezes sendo feita e executada por técnicos do planejamento, sem um envolvimento da estrutura, não é, do secretariado como um todo, do próprio governo, aí fica uma peça de ficção. Eu tive a oportunidade de perguntar, numa reunião que tive quando secretário de gestão, isso não é uma crítica a esse ou aquele governo, é a cultura, vale para todos. Não é? Perguntar para o diretor, fizemos uma reunião com diretores regionais de saúde, que nós temos as diretorias regionais de saúde, e o diretor regional de saúde é o secretário da saúde lá naquela região, para fazer a gestão do SUS, que é uma coisa que é muito complexa, mas é importante, porque ela é hierarquizada, regionalizada. O SUS é uma coisa boa. Eu sou fã do SUS. Falta gestão e recursos também, um pouco. Acho que aí falta. E vai faltar sempre, a medicina cada vez mais cara e tal. Mas tive a oportunidade de falar com alguns diretores regionais, se eles tinham conhecimento das metas e do PPA e tal, eles não sabiam. Então, como que pode? Não é? Você tem as metas estabelecidas, está me avisando que eu já encerrou meu tempo. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Bom, eu acho que vou parar por aqui, mas duas reflexões para que a gente possa depois continuar discutindo. Primeiro, a importância desse debate, a oportunidade desse debate. Hoje, eu sinto, para todo lado, que gestão por resultados parece que está ganhando corpo. Não é? Já o Estado já
está discutindo a questão de orçamento por resultados. Tenho ouvido de técnicos e de secretários e do próprio governador que esse PPA, que vai ser concebido agora, de 2016 a 2019, do Estado, já se pretende fazer uma redução. Não é possível ter 300 programas, não é inadministrável isso, não é? Então, o Tribunal de Contas, estou lá há 2 anos e pouco, mas já cheguei com esse discurso, e o Tribunal hoje analisa, eu tenho 9.000 processos sobre a minha responsabilidade, tem 50.000 processos entre todos. É um mundo de papel, nós ficamos olhando coisa com 5, 6 anos atrasado, eficácia e efetividade baixíssima, não é? E olhamos muito a conformidade, ficamos analisando os papéis e o resultado. E demos um passo extremamente importante ao criarmos um conjunto de indicadores chamado Índice de Efetividade de Gestão Municipal, o IEGM, que tem 150 quesitos que serão avaliados, de saúde, educação, meio ambiente, gestão fiscal, TI, onde o tribunal vai avaliar também as contas dos municípios do ponto de vista de resultado, do ponto de vista da qualidade do gasto, do ponto de vista da sua efetividade. E ainda hoje, já fizemos uma reunião com esta mesma equipe e vamos criar também indicadores para fazermos o acompanhamento das políticas públicas do Estado e um acompanhamento bastante efetivo do PPA, do novo PPA. Nós estamos nos organizando internamente, treinando, capacitando, para que este novo PPA já passe a ter um acompanhamento concomitante, não é, do tribunal. E eu estou dizendo isso para reforçar a oportunidade dessa discussão, porque a hora que nós vamos ler aqui a lei que foi criada, não é, a exposição de motivos que eu tive a oportunidade de assinar a encaminhar para o governador para a criação dessas carreiras, eu não vou ler aqui, porque vocês conhecem, contempla tudo isso. O papel principal é acompanhamento, avaliação das políticas, a elaboração do PPA. Então, essa tarefa é de vocês, né? Então, na medida que eu acho que isso começa a ganhar corpo, esta oportunidade de realmente implantarmos a gestão por resultado, o orçamento por resultado, o tribunal começar a fiscalizar também resultado, ter a decisão do governo de ter um PPA mais efetivo, eu acho que agora é a hora, né? Era isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Sidney Beraldo, pelas palavras. Bom, eu passo a palavra agora, aproveitando também nosso tempo curto, para a professora Leda Paulani, que, enfim, traz agora também um pouco da experiência, o que tem sido pensado, o que foi pensado, e a visão dela sobre essas questões de gestão pública, carreiras de gestão, para a melhoria das políticas, enfim, no Estado como um todo, né? Muito obrigado. Bem, boa noite. Queria agradecer aí o convite da associação para estar aqui falando com vocês. Queria dizer que estou muito feliz de estar falando com gestores, né, de políticas públicas, funcionários públicos do nosso Estado brasileiro. Estou falando Estado aqui no sentido genérico, não o governo do Estado de São Paulo, né? Esse Estado tão maltratado pela imprensa, tão surrado, tão vilipendiado, né, que daqui um pouco as pessoas vão ter vergonha de dizer que trabalham no Estado, né? Mas isso tudo faz parte de um ambiente que foi se criando no Brasil nas últimas décadas e que levou
a uma série de resultados funestos, né, que a gente hoje está vivenciando. Então, eu vou falar um pouquinho desse histórico, que eu acho, antes de entrar na questão da prefeitura, desse histórico que eu acho que tem que ser feito esse emolduramento histórico, né, para a gente entender a importância dessas carreiras e a vitória que eu entendo que foi para nós, particularmente para a gestão do prefeito Fernando Haddad, ter conseguido vencer essa batalha e criar a carreira de gestores de políticas públicas. Lá vai se chamar especialistas em políticas públicas de gestão governamental, né, na Prefeitura de São Paulo. Então, eu falava do histórico, a gente sabe que, desde pelo menos o começo dos anos 80, né, há uma grande, isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, mas há uma grande virada contra o Estado, de modo geral, no mundo, né? Entra em cena com força, e até hoje é muito forte, apesar da crise de 2008, o que se chama de ideologia neoliberal, que é uma ideologia anti-Estado, né, por definição. Em primeiro lugar, ela é uma ideologia anti-Estado, né, uma ideologia que parte do princípio de que o mercado é sempre mais eficiente, de que o mercado resolve todos os problemas e que, portanto, o Estado, o melhor que tem a fazer é se recolher, ficar no seu tamanho mínimo possível para não atrapalhar o virtuosismo do mercado. Bom, apesar desse ambiente, né, se criou no Brasil, se criou no nível federal, nos anos 80, e foi se criando ao longo de alguns estados, e agora na Prefeitura de São Paulo, a gente conseguiu criar essas carreiras, né? Por que isso, né? Por que se conseguiu vencer esse maremoto anti-Estado e criar carreiras como essa? Eu acho que é porque o Brasil tem uma tradição forte de Estado, né? Até pela forma como o capitalismo se desenvolveu no nosso país, o Estado sempre foi um esteio, né? Ele sempre acabou, na realidade, tendo o protagonismo no processo de acumulação de capital, né? De modo que a gente não consegue contar a história econômica brasileira sem falar do Estado, da participação do Estado, da importância do Estado, né? E o setor privado brasileiro, na realidade, sempre veio atrás, vamos dizer assim, dos comandos que o Estado deu na economia para lá ou para cá. Então, acho que essa tradição forte de Estado conseguiu se impor, né, de alguma forma, e conseguiu esse milagre que foi a criação dessas carreiras no Brasil, no governo federal. Eu não sei exatamente o ano, mas é dos anos 80, 86, se não estou... 88, 9, 8 ou 9, bom, enfim, já tinha aí 7, 8 anos de pregação neoliberal pesada, mas ainda não tínhamos governos neoliberais, né? Os governos neoliberais começam com o governo de Collor. Então, eu acho que essa tradição acabou permitindo, né, que essas carreiras fossem criadas. Qual a importância dessas carreiras? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente precisa desmascarar um pouco uma certa hipocrisia que tem nesse discurso anti-estatista, né, porque é o seguinte: o executivo do setor privado, quanto mais ele ganhar, mais ele é visto como bem-sucedido. Ele tem que ganhar 100 mil, sai no UOL, sai no G1, ganha 200 mil por mês, ganha 300 mil. Né? Agora, o executivo do Estado, não. Você quer elevar um salário de secretário para 15, 16 mil, parece que você está tirando o leite da criancinha que está morrendo de fome. Né? Tudo bem, um recurso é privado, vocês podem dizer, e o outro recurso é público, e o recurso público ele tem que ser olhado com cuidado. Mas sem carreiras de excelência no Estado, você tem desperdício, como acabou de falar o conselheiro Beraldo com muita propriedade. Né? Então, se você não tiver carreiras de excelência no Estado, né, o que vai acontecer num país como o Brasil? Um país que precisa do Estado, inequivocamente. Um país desigual, um país que ainda não se constituiu como nação, vai abrir mão do Estado? Vai reduzir o Estado ao Estado mínimo? Não pode fazer isso. Eu acho que é um suicídio
de um projeto de nação, né? De alguma maneira, esse discurso foi vitorioso também, né? Porque eu acho que o discurso, a pregação anti-Estado é muito forte hoje, é muito pesada, né? E, muitas vezes, é muito injusta com o próprio Estado, né? Então, a importância dessas carreiras, eu acho, é porque ela é uma carreira genérica. Eu concordo com a ênfase que o conselheiro Beraldo deu nesse papel do gestor de, digamos assim, monitorar a eficiência, eficácia, efetividade do recurso público. Acho que tem que se colocar um peso muito grande nisso. Mas eu entendo a carreira de gestor de uma forma um pouco mais ampla, né? Eu acho que o gestor de políticas públicas, ele tem que ser capaz de elaborar políticas também, né? Ele tem que ser capaz de ser quadros para qualquer governo que surja, independentemente do partido. O Estado tem que poder contar com esses quadros. Senão é uma tragédia para quem chega no governo. Eu falo de cadeira, né? Porque foi uma tragédia eu ter chegado na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal, que era, então, de Planejamento, Orçamento e Gestão, né? E simplesmente não ter quadros. Não tem quadros. A Prefeitura de São Paulo está quebrada. Mas eu vou falar do ponto de vista de recursos humanos. Eu já fiz algumas coisas para tentar mudar essa situação, mas já falo de Prefeitura já. Então, eu entendo que os gestores de políticas públicas, incluindo aí também os analistas de planejamento, orçamento e finanças, me parece que eles têm que ser capazes também de elaboração de políticas, né? Eles têm que acompanhar políticas, eles têm que sugerir alterações em políticas, porque se você acompanha e vê que a coisa não está indo bem, você tem que ter quadros capazes de fazer sugestões de alteração e etc. É óbvio que sempre vai ter um governo, o governo entra lá com o seu programa, ele entra lá com as políticas que ele quer fazer, isso ninguém nega. Agora, um programa de governo é uma coisa, em geral, mais genérica. Você tem um princípio, você tem algumas metas que você quer atingir. Como é que você concretiza isso? Como é que você objetiva? Você tem que ter quadros dentro do governo para fazer isso, né? Senão, você fica sempre só dependendo de cargos de confiança que nem sempre são suficientes, os salários nunca são suficientes para você trazer gente que está em determinadas ocupações no setor privado para o Estado, né? Então, o governo que entra, o sujeito que senta na cadeira e tem que resolver uma série de coisas, fica de mãos atadas. Então, enfim, eu entendo a carreira de gestor de políticas públicas. A minha experiência com essa carreira não é só aqui. Aqui na Prefeitura, eu tive o prazer de trabalhar com alguns gestores que vieram ocupar cargos de confiança, mas são gestores de políticas públicas do governo federal e também do Estado. Tentamos trazer outros que não conseguimos, como o Leandro, que está sentado aqui na minha frente, né? E que são quadros muito bons. Foi o esteio tirando o Clóvis, que já estava lá, que nos ajudou muito, né? Mas foi o esteio da gestão, tem sido o esteio da gestão do prefeito Fernando Haddad. Mas eu tive um outro contato com essa carreira, que foi que eu dei aula durante 5 anos na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, e acompanhei várias turmas. Eu dava aula de economia brasileira nos cursos que os gestores de políticas públicas do governo federal têm que fazer como parte do próprio concurso, né, lá do governo federal. Então, eu percebia a qualidade de formação das pessoas. E também aquilo me deu a certeza de que esta carreira tem que ser uma carreira aberta, né? Ela não pode se restringir a direito, ou economia, ou administração pública. Ela tem que ser uma carreira aberta. Porque hoje em dia, a gente sabe que uma boa formação, um sujeito bom numa área, a probabilidade que ele tem, né, de se dar bem numa coisa que ele conhece pouco, mas que, se você der condições, ele daqui 2, 3 meses já está dominando, né? A formação é fundamental, independentemente de que área seja. E como eu entendo o gestor de políticas públicas nesse escopo mais amplo, eu acho que tem que ter de tudo um pouco. Um sujeito que vai trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, de Verde e Meio Ambiente, se ele for biólogo, maravilha, né?
E ela diz, mas ele não entende nada de economia, de finanças públicas. Bom, mas ele fez um concurso. No concurso caíram todas essas questões. Ele vai fazer uma formação dentro do Estado. Ele vai ter um curso que vai homogeneizar, né? Eu acho que, com isso, você aumenta a concorrência, inclusive, entre os candidatos, e pega as melhores cabeças das melhores áreas, né? Que eu acho que é o que o Estado merece. O Estado precisa disso. O Estado precisa das melhores cabeças e precisa de gente bem remunerada e que se apaixone pelo Estado, né? E que não fique, como é que se diz, mendigando o salário e saindo a primeira oportunidade que aparece fora. Então, enfim, eu acho que é assim que eu entendo a carreira de gestor e lutei muito na prefeitura, assim que eu cheguei, por essa carreira. Então, falando agora um pouquinho de prefeitura, quanto tempo eu tenho? Só para ver o que eu falo e o que não falo. Tenho mais 10 minutos ainda? Ah, que bom. Pensei que eu tinha. Eu sempre tenho menos do que eu acho, dessa vez eu estou tendo mais. Bom, então, falando um pouquinho de prefeitura, né? Então, eu cheguei na prefeitura com o prefeito Fernando Haddad. A secretaria que eu assumi agora ela foi desmembrada, mas era uma secretaria meio gigante, assim, porque tem planejamento, orçamento e gestão, né? Na gestão, eu tinha, então, gestão de pessoas, gestão de tecnologia de informação e comunicação, gestão de bens e serviços, que toda a parte de contratos e licitações e tudo isso, gestão de documentos e gestão de patrimônio imobiliário. Só de gestão eu tinha tudo isso para tomar conta, né? Fora o planejamento e o orçamento, que não é pouca coisa. E, então, me deparei, já dentro da própria secretaria, com um quadro muito complicado, né, de RH, enfim, de pessoas com qualificação que pudessem... Claro que eu cheguei lá com um adjunto, um chefe de gabinete, uma adjunta, no caso, que era a professora Úrsula Pérez, que é professora da USP Leste, do curso de Gestão Pública, e um chefe de gabinete, mas, enfim, 3 pessoas não comandam aquilo de jeito nenhum, né? E a gente, então, começou a buscar apoios dentro da própria secretaria e, com algumas exceções, como a do professor Clóvis, que está lá, a gente realmente não conseguiu. E eu comecei a perceber que tinha um problema sério, né? O problema que a gente tinha lá dentro da secretaria era um problema da prefeitura inteira. A Prefeitura de São Paulo estava, que eu dizia sempre, né, inclusive na discussão, não só da criação da carreira, como também na discussão da mudança do regime salarial das carreiras de nível superior na Prefeitura, que a Prefeitura estava com a sua espinha dorsal quebrada. Eu falei isso para o prefeito, né, e o que me levou a essa metáfora é que a gente tinha, né, quando a gente pegava as carreiras de nível superior, qualquer uma delas, e colocava num gráfico por tempo, né, o tempo que a pessoa já estava na prefeitura, colocava num gráfico, a curva era assim, um U, né, ou, quando não, um J. Ou seja, muita gente em começo de carreira, muita gente em fim de carreira e um oco aqui no meio. Por isso, assim, osteoporose, né, a espinha dorsal da prefeitura quebrou no meio, né? Ou seja, eu falava isso para o prefeito, eu dizia, Fernando, se a gente não fizer nada, né, nós vamos... a prefeitura vai entrar em colapso, não é nem por falta de recursos, é por falta de gente qualificada, né? Por quê? O pessoal que está mais no fim da carreira já é mais difícil de você sensibilizar, de você estimular, né, para desempenhar um papel, muitas vezes, até pela forma como os cargos são incorporados, a pessoa é um bom quadro, mas já incorporou tudo que tinha que incorporar, então, para que ele vai assumir um cargo de chefia? Ele só vai arrumar dor de cabeça, não vai ganhar um centavo a mais, enfim. E gente em começo de carreira. O meio não tem... Agora, quem carrega o piano é o meio, porque o começo de carreira está chegando, ele está, né, se adaptando, ele está... E esse começo de carreira, também, ele não... era muito instável, porque, como os salários eram muito baixos, né, então, um concurso para engenheiro, por exemplo, salário inicial de R$ 2.800, né, evidentemente que você não segura nenhum engenheiro, a não ser por pouco tempo. Então, fez-se um concurso, por exemplo, em 2010,
para especialistas em meio ambiente, uma carreira de especialistas em meio ambiente, um concurso também, uma carreira também aberta, com muitas exigências de pós-graduação, de isso e mais aquilo, né? Entraram lá, acho que 150, se não me engano, a hora que eu saí de lá, tinha acho que uns 50 na carreira. Então, em 2013, 14, né? Quer dizer, 2/3 das pessoas que entraram já tinham saído. Então, o meu primeiro grande esforço foi como resolver esse nó. A solução imediata, que seria simplesmente elevar o padrão de todo mundo para poder dobrar o salário de início, que era o mínimo, né, para chegar nos 5 e pouco, para você atrair gente boa e que quer ficar no Estado, né, que é o que a gente precisa, era impossível do ponto de vista orçamentário. E a gente também não queria, porque a gente achava que o sistema tinha uma série de falhas, uma série de problemas, né? Então, a gente fez toda uma proposta, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a duríssimas penas conseguimos passar na Câmara, né, com uma discussão com os sindicatos, que, dominados pelas pessoas que têm os salários mais altos no Estado, acabou não concordando com a mudança, mas finalmente passou, né, só sobrou o caso dos engenheiros para tratar, que eu não sei como é que está agora, eu saí, deixei o cargo no comecinho de março, né, mas a gente resolveu isso, quer dizer, agora, pelo menos, nós vamos ter concursos, né, para profissionais de nível superior, com uma carreira mais bem estruturada, com um teto de salário mais adequado, sem mais esse sistema de incorporação de cargos, né, e com um salário de ingresso mais razoável. Para isso, nós mudamos o regime para um regime de subsídio. Foi isso que foi feito, né? Bom, essa foi a primeira medida para tentar, né, botar a espinha em pé de novo, né, para que ela deixe de ser quebrada. A segunda medida foi justamente a criação da carreira de gestor. Desde que eu entrei nos primeiros meses, né, o Clóvis está aqui para não me deixar mentir sozinho, nós procuramos o Clóvis, sabíamos que ele estava lá, ele já tinha conversado com a gente já no governo de transição, e nós falamos para o Clóvis, Clóvis, estuda aí, faz um passeio aí pelo Brasil, vê todas as carreiras, como é que são, como é que não são, para a gente fazer uma proposta, né, de uma carreira de gestor de políticas públicas. E essa proposta foi feita, só demorou tanto para ser aprovado, foi aprovado agora, né, Clóvis, faz quanto? Um mês e pouquinho, né? 40 dias. Uns 40 dias. Eu não tive a satisfação de ver aprovado enquanto eu estava lá, mas a minha satisfação é igual, não muda nada, né? Então, demorou muito mais do que a gente previa, mas também as dificuldades que a Prefeitura enfrentou na gestão do prefeito Fernando Haddad foram muito grandes, né, por várias razões, por falta de recursos, dinheiro do PAC que demora a chegar, o IPTU que não foi permitido ser elevado, as passagens de ônibus que não pudemos subir, isso tudo acabou causando um cenário difícil de trabalhar, uma discussão com a Câmara, uma relação com a Câmara muito complicada, e acabou demorando muito para aprovar. Mas não tem importância, quer dizer, antes tarde do que nunca, né? Isso aí eu falava para o prefeito, e vai acabar acontecendo isso mesmo, era uma obrigação que eu achava que tinha, né? Eu não podia passar, né, sentada naquela cadeira e não fazer nada a esse respeito, sendo que a gestão de pessoas estava ao meu encargo. Então, essa medida da criação da carreira, né, foi uma coisa que a gente se empenhou muito, fizemos um enorme esforço para ser aprovado já no final do ano, até dezembro, não foi possível, mas foi aprovado agora, né, que eu acho que é uma carreira que vai, quer dizer, daqui 3, 4 anos, ela vai estar fazendo diferença na forma como a gestão das políticas se dá na Prefeitura de São Paulo. A nossa carência em termos de profissionais da área de planejamento, de orçamento e de finanças é brutal, né? Nesse meio tempo, só para vocês terem uma ideia, me procurou o secretário de Finanças e disse, Leda, tem uma falta crônica de contadores na Prefeitura. Né? O que mais, um dos profissionais que mais se pedia era contadores, e não tem contadores. Ele falou, daqui a um pouco, vou ficar sem gente para assinar balanço. A elaboração e a assinatura dos balanços é uma responsabilidade, é uma competência da Secretaria de Finanças.
E eu dizia a ele, Marcos, vamos esperar a gente melhorar a carreira, fazer essa mudança no regime de subsídio para a gente fazer o concurso, porque se fizer agora, nós não vamos conseguir um bom resultado, não vamos trazer gente boa e tal. Mas precisa. Bom, tá bom. Então, dei a autorização e ele fez o concurso. Então, vocês terem ideia, mesma história. O salário inicial, R$ 2.800, mesma coisa. Falta um minuto. Tá. Fez o concurso, tinha 100 vagas, né? Ele conseguiu aprovar 36 e contratar 26 ou 28, uma coisa por aí. Né? Por quê? Porque realmente não adianta, desse jeito não vai. Né? Então, agora, imagino que se ele fizer um concurso agora, o resultado já será bem diferente. Falar, nesse minuto que me resta, só um pouquinho, só porque fui estimulada pela fala do conselheiro, falar que a gente criou, ele disse que o PPA é sempre uma peça de ficção, ou tem sido, e é verdade. Na Prefeitura de São Paulo, eu acho que, pelo menos nessa gestão, a gente fez um grande esforço para não ser. Mas isso porque a gente tem uma outra obrigação na Prefeitura, que o Estado não tem, que é a criação de um programa de metas. A gente tem que elaborar um programa de metas até o prazo de 90 dias, isso tem que ser apresentado à sociedade, né? E o programa de metas que a gente criou é um programa orgânico que vincula eixos estruturantes com objetivos estratégicos e metas, né? E a cada objetivo estratégico, porque as metas elas existem para cumprir cada um daqueles objetivos, a cada objetivo estratégico está associado um conjunto de indicadores. E para fazer o acompanhamento da efetividade dessas políticas, foi que a gente criou o Observa Sampa, o Observatório da Cidade, né? Que foi a nossa secretaria lá, que fez sob o comando da economista Ana Guerrini, que é, enfim, um excelente quadro que se juntou a nós e está no comando, esteve no comando desse trabalho, hoje ela está numa outra função. Né? Então, a gente teve, sim, essa preocupação, né? Que tem que existir sempre. Né? Acho que a boa gestão dos recursos públicos é uma obrigação do Estado, ponto. Né? Independentemente de ideologia, do que for. Né? E agora, não se faz isso sem quadros competentes, bem remunerados e dedicados ao Estado. Não se faz. Né? Então, acho que a gente ter conseguido, pelo menos para mim, né, saber que a carreira finalmente foi aprovada, que a gente vai ter bons profissionais e dedicados à cidade de São Paulo e ao poder público da cidade de São Paulo nos próximos anos, enfim, tudo que eu gostaria de ter como recompensa, né, por esse tempo que eu tive lá. Obrigada. Muito obrigado, professora Leda Paulani, pela exposição. Bom, seguindo a programação, é uma fala agora das associações, logo uma fala minha e uma fala do Leonardo sobre a realidade. Né? A gente trouxe aí um panorama de uma experiência de criação das nossas carreiras, uma experiência, um cenário novo de criação agora de uma outra carreira importante na prefeitura. E a gente começa agora a tratar um pouquinho do que tem sido esses 5 anos para a gente no estado de São Paulo. Bom, historicamente, essa carreira começa mesmo em 2010, né? A gente toma posse mesmo em 2010, exercício em março de 2010, os analistas um pouquinho antes, em dezembro de 2009, correto, Léo? A partir de dezembro de 2009. Então, toda essa expectativa e provavelmente exposta ali nos motivos de criação da lei assinado pelo então secretário Beraldo, era também nossa, né? O secretário não pôde por questão de tempo, eu vou tomar a liberdade de ler o nosso artigo especificamente. Eu trouxe também. Ele é apaixonante, gente. Assim, Dia dos Namorados amanhã, eu declamaria.
Olha só. Aos integrantes da carreira de especialista em políticas públicas, incumbe, artigo 2º da 1034, tá? Lei Complementar 1034 de 2008. Inciso 1º, planejar, implementar e avaliar as políticas públicas, formular e promover a articulação de programas e parcerias estratégicas, desenvolver, negociar e avaliar os contratos de gestão, desenvolver, coordenar e avaliar a área de gestão do Estado. Tá? São esses os 4 incisos que estão na nossa lei. E é apaixonante, acho que todo mundo aqui, seja já quem atua na área ou quem está estudando, desperta, acho que instiga mesmo a atuação profissional. E no recorte histórico também que a professora Leda trouxe, surge nessa necessidade de continuidade das políticas, né? Como você preencher o núcleo estratégico, né? Trazendo aí os termos do professor Bresser, do Estado com quadros que consigam fazer essa ponte entre transições de governo, que consigam fazer a ponte entre programas, né? Entre secretarias, que consigam, sobretudo, e talvez algo que é bem específico, ter esse tipo de momento de troca, né, que outro profissional no Estado consegue fazer esse tipo de momento de troca com a universidade, de interação com a universidade, de interação de inovação, né, de inovações que se produz e se traz para debate dentro do Estado, que se traz para debate dentro da universidade, se traz para debate, espera-se avançar ainda nisso, com relação à participação social, à inovação que a sociedade provoca o Estado. Então, é o tipo de interlocução que cá entre nós é difícil de ver em outras carreiras. Acho que a carreira pensada, e ela é transversal, e as temáticas são muitas, exatamente por isso. Essa é a atuação, essa é a característica que se espera. Bom, a gente começou o trabalho e eu vou tratar agora um pouquinho, aproveitar o tempo e passar um pouquinho para as nossas... O que a gente tem feito, né? Que tipo de destaque a gente poderia dar para essa atuação? A gente, desde o começo, é um projeto que começou pouco depois, ou as primeiras discussões, provavelmente, o secretário Beraldo ainda estivesse na secretaria, com o DETRAN, o Departamento de Trânsito no Estado passou por uma reformulação, vem passando, na verdade, gigantesca, e contou com participação essencial dos gestores, dos EPPs, desde o primeiro momento, desde a concepção, né, a gente acabou de falar de concepção de política, e foi assim, experiência incrível, de interlocução com a sociedade, de interlocução com atores, que você estava ali, muitas vezes, ferindo interesses grandes, e, enfim, a coragem também do governo em mexer com isso, há de se considerar. E, enfim, é uma experiência das mais exitosas. Tem uma experiência agora mais atual, que já foi mencionada também pelo secretário, o agora conselheiro, que é o orçamento por resultados. A gente tem participado de debate, inclusive com o próprio conselheiro Beraldo, para melhorias nesse sistema de planejamento do Estado. Então, tem sido um trabalho muito vulto mesmo, e bem intenso em participação para a formulação, pensando em avaliação, pensando em monitoramento, enfim, pensando em todas as fases da política com os gestores, trazendo as questões de orçamento, de gestão para resultado também que o conselheiro trouxe. Além do OPR, que está inserido, como ele já bem frisou, a questão de bonificação por resultados é uma outra área importante no Estado, que conta com preponderância, aí, a gente pode dizer, de participação dos gestores, dos EPPs, seja no órgão central, que tem feito a coordenação dessa política, seja, eventualmente, alguns setoriais que têm a bonificação por resultados como uma estratégia de incentivo a metas, enfim, a gestão de pessoas. O que mais, gente? Tem bastante coisa. Relação com as OS, um projeto importante também de melhoria da gestão das OS, um
projeto muito difícil que acho que requer até uma atenção maior. O governador já frisou, é uma preocupação também como a gente melhorar o trabalho com esses parceiros dentro do Estado. E é um projeto muito interessante, tanto na área da saúde quanto na área da cultura. Agora a gente está abrindo, o Estado tem assinado contratos em outras áreas, né? Acho que gestão do esporte está autorizado por lei, já tem um contrato já mais adiantado com pessoa com deficiência, enfim. Mas nos já mais estabelecidos, cultura e saúde, a gente tem também uma atuação bem importante. A área de compras também, que já foi mencionada, tem um trabalho muito, muito interessante, que foi objeto agora de um debate bem interessante no último CONSAD, gestão de passagens, enfim, toda essa questão da área de compras mesmo, que a gente... talvez nem seja que, inicialmente, quando a gente olha esses incisos tão belos e tal, você fala, poxa, mas trabalhar com licitação, não, é importantíssimo, vocês não têm ideia do quanto isso trava a máquina, do quanto isso é importante no dia a dia, e da importância que é esse trabalho que foi realizado, que vem sendo realizado de melhoria nessa área. Enfim, eu acho que teria até mais aqui, alguns para falar, mas o mais importante é trazer que esses profissionais estão com uma atuação importante, em algumas posições de bastante destaque, a gente pode dizer, e há, como sempre, contradições inerentes, né? Então, tudo está uma maravilha? Não está tudo uma maravilha também. O desafio é grande, o motivo, e da gente chamar de desafio também o nosso encontro aqui, é trazer esse tipo de questão que muitas vezes traz alguns paradoxos, né? Como fortalecer o Estado, muitas vezes, por exemplo, agora com questões de ajuste fiscal. Isso atrapalharia o crescimento de uma carreira como essa? Isso traria um empurrão, um novo motivo de avanço para essa carreira no Estado de São Paulo, no país, nas administrações como um todo? São questões aí que a gente às vezes se coloca. Será que a gente ou não? É uma falsa discussão. Enfim, as carreiras têm que estar valorizadas, crescendo, as oportunidades, né? O conselheiro Beraldo mencionou algumas oportunidades que sim, as oportunidades hoje elas já são identificadas pela gente no dia a dia de trabalho. Quando estamos ali discutindo com os setoriais, né, no nosso caso específico, que estamos trabalhando diretamente com o PPA, é muito fácil a gente estar olhando e estar se indignando, né, com aquela indignação boa, puxa, precisamos fazer, vamos lá, tipo, dá um ânimo. E identificar questões mesmo que são claras, de dificuldade de coordenação, né, que vocês devem tratar bastante em matérias, eu não sei exatamente o que o professor tem lecionado, mas coordenação de política, que é algo interessantíssimo, e é entrar no Estado e ver que isso é primordial, e é um papel próprio para esses profissionais. O evento é, também por isso, um espaço para a gente estar aqui e trazendo todas essas nossas conquistas, ou essas conquistas que não são só da carreira, um conjunto de pessoas que estão trabalhando, é óbvio, mas que são conquistas do Estado para a sociedade. E é uma oportunidade da gente também trazer e apontar para onde a gente está indo, né? Que tipo de desafio está sendo colocado agora. A contradição, que eu vou aproveitar a fala da professora Leda, para a gente se dá nesses termos, nesse momento que a carreira está há 5 anos em um concurso único. Ou seja, eu acabo de apresentar um leque imenso de pequenas conquistas, ou algumas bem representativas para a carreira, só que isso não se transformou numa renovação, que é importantíssima, em novas pessoas, agregando essas oportunidades que são muitas vezes mapeadas, e a gente já mapeia oportunidades e não vê possibilidade de esmiuçar isso e falar, não,
vamos levar para a nossa coordenação e ela vai destacar alguém, vai chamar uma conversa, a gente vai conseguir trazer. Então, essa contradição de não ter um concurso. Ou, no caso, a gente também acho que tem que trazer, e é de conhecimento do nosso secretário, inclusive, com relação aos salários, a gente tem cerca de 16 carreiras estaduais criadas. Nós somos o 12º salário. E assim, a gente vem perdendo. A gente começou a fazer esse monitoramento aí há cerca de 2, 3 anos, e a gente teve, talvez, um problema inicial, que a professora Leda trouxe dessa outra experiência com os contadores. Tenha também sido nosso, de criação de um salário baixo, né? Talvez essas discussões, na época, na secretaria, tenham sido bem difíceis, e a gente tem algumas informações que foram realmente bem difíceis, mas o salário inicial era muito baixo. Então, por mais gás que a gente entre, a gente foi perdendo pessoas. Hoje, uma carreira com um concurso de 150, cerca de 140 entraram em exercício, a gente está com 80 pessoas. Né? 80 pessoas num período que a gente não teve a concorrência, digamos assim, de outros concursos que são dessa área. É um perfil tão específico que é muito difícil a gente... É muito difícil a gente... É muito difícil a gente... Enfim, o pessoal tá porque gosta também, porque tem matemática, mas tem um limite ali também das oportunidades que vão aparecendo. Então, em outras carreiras, o Léo vai trazer uma outra experiência do Leonardo, dos analistas, que é mais, por questão de perfil também, eles tiveram uma concorrência muito maior de outros concursos, enfim. Então, esse tipo de desafio, esse tipo de bumbo que a gente tem que ficar aqui batendo para falar, olha, é isso, assim, não tem como inventar a roda, é esse o tipo de carreira que vai trazer essas soluções, a gente tem essas soluções mapeadas. Então, a gente está com as duas pontas, assim, a gente precisa de um trabalho mesmo de convencimento constante para superar esse tipo de barreira. Há dificuldades internas dentro da estrutura do Estado, há oposição interna, enfim. A dinâmica da burocracia é uma dinâmica também própria, muitas vezes meio surda, né, para a sociedade, mas ela precisa ser superada. Assim, precisamos de apoio de cima, né? Não tem como não ter patrocinador ou patrocinadores, que seria o melhor cenário, para a gente puxar de novo esse movimento, que foi forte à época do secretário, e conseguir abraçar todas essas oportunidades, todos esses pequenos desafios aí que são tão importantes para a gente, tão importantes para o Estado, importantes, obviamente, em última instância, para a sociedade. Bom, era isso, vou parar já, para a gente também ter um tempinho para o debate em breve. Passo a palavra para o Leonardo. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar um pouquinho para apresentar a carreira. Acho que é interessante de conhecer o contexto em que ela se insere, né? Então, assim, eu vou procurar fazer uma cronologia de tentar resgatar o início da concepção da carreira, a sua implantação e hoje os principais desafios. A gente sabe que o Estado de São Paulo ele viveu um período muito complicado financeiramente na década de 90, né? Com o quadro de estabilização econômica, expôs todas as deficiências financeiras. Até 95, 96, acho que o conselheiro Beraldo já era deputado à época, sabe o caos financeiro que virou o Estado de São Paulo e os outros entes federativos, né? Isso ocorre por quê? Porque o Estado, no passado, ele não tinha uma política de gastos, não tinha... e isso era encoberto pela questão inflacionária. À medida que há um quadro de estabilização, você expõe todas as deficiências. Tá? E é o momento que você precisa sanar isso. Tá? Então, a lição de casa de todos os Estados, o que era? Era tentar sanar esse problema. Tá? Era tentar... foi um momento que você não tinha salário para poder pagar... não tinha dinheiro para pagar salários para professores, não tinha... Sabe? Foi um caos. O Estado de São Paulo, assim como outros estados, conseguiu fazer relativamente bem essa lição de casa, né?
Ele conseguiu, renegociou a dívida com o PAF, acho que até participou também. Então, foi um processo de arrumação de casa. Tá? Ele foi um ciclo importante. O Estado de São Paulo ele se adequou aos indicadores da LRF. O problema é que isso é um ciclo, né? Isso ele foi implementado, porém, já no começo da década passada, esse ciclo já começa a dar sinais de desgastes. Por quê? Porque foram macro medidas, né? Então, você conseguiu, houve algumas privatizações, acabou-se alguns salários de funcionários fantasmas, foi uma arrumação de casa, mas macro medidas, tá? Não foi algo planejado, não foram medidas pensadas a médio e longo prazo, tá? Então, a partir do ano 2000, é necessário começar a ter uma política de longo prazo. No ano de 2003, o PNAD, que é o Programa Nacional de Apoio e Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados Brasileiros, ele fez um trabalho no Estado de São Paulo e fez alguns diagnósticos, né? O primeiro diagnóstico era o seguinte, que o planejamento ele precisa ser a principal vertente do Estado, o planejamento e a questão orçamentária. E, por consequência, ele constata o quê? De acordo com o próprio relatório do PNAD, ele fala que há um descolamento entre o pessoal utilizado para as funções planejadoras e a sua ausência de capacitação. Ou seja, você precisava planejar, você precisava ter um planejamento estratégico, você precisava traçar medidas a longo prazo, porém, você não tinha quem o fizesse. Tá? Então, a partir desse momento, o Estado começa a pensar, preciso começar a mudar, preciso começar a pensar a longo prazo. Porém, no Estado nada é fácil, então tudo começa a ser pensado. Nessa época, só para vocês terem uma ideia, a média de idade do servidor público na Secretaria do Planejamento era de 47 anos. Tá? Em 2010, quando nós ingressamos, a média de idade era de 54 anos. Né? É um quadro bem... E sendo que a grande maioria dos funcionários que trabalhavam na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, eram profissionais indicados por cargo em comissão, que muitas vezes não tinham, às vezes, a qualificação específica ou o treinamento adequado para o desempenho daquela função. Né? Então, a partir desse momento, começa a se avaliar a necessidade de ter um quadro especializado, né? Que possa implementar já esse ciclo da administração gerencial, que seria o PDCA. Né? Então, dentro desse contexto, a carreira começa a ser pensada e, lá no ano de 2008, tá, é editada a lei do cargo do APOF e do cargo dos EPPs. E é interessante, eu até vou citar alguns trechos da mensagem que foi encaminhada junto com a PLC 1034, que criou os cargos de EPP e APOF. Né? Ele fala o seguinte, que a função desses cargos, que serão carreiras típicas e especializadas dos estados, eles contemplam o quê? A parte de planejamento, implementação, acompanhamento, avaliação de políticas públicas e de gestão e do planejamento, orçamentos e finanças e controle interno do Estado de São Paulo. Você vê que a carreira ela foi pensada justamente para ter um viés horizontal e sistêmico do Estado. Tá? O Estado ele necessitava de profissionais que tenham essa visão, que contemple, tá, todo o Estado, que consiga planejar, pensar, controlar, tá, avaliar, para que você consiga retroalimentar o sistema. Tá? Então, dentro desse contexto, é que nasce a carreira de APOF. E o próprio Estado fala, nesse momento, que ele necessita e demanda de recursos especializados. Por quê? De acordo com a mensagem, ele fala que o Estado ele necessita e está atendendo à exigência de um Estado renovado. Né? E qual é o propósito específico da carreira? Essa é a própria mensagem que o governo passa. De acordo com o governo, a carreira ela foi criada com a concepção de criar profissionais que serão encarregados de analisar, subsidiar o processo decisório das propostas setoriais e promover o acompanhamento, a execução do plano de governo e dos orçamentos. Ou seja, é um núcleo estratégico do governo. Ele é o elo, tá, entre o núcleo político, tá, e as áreas de execução. É a área que vai conseguir fomentar, produzir dados, trazer esse viés técnico especializado. Tá? Então, é dentro desse contexto que se criou a carreira de analista e de especialista. Tá? Porém, o que ocorre? À medida que você cria essa carreira,
tem o segundo grande desafio, que é implementá-la, né? A gente sabe que o Estado é muito complicado você trabalhar em quebrar paradigmas. E as carreiras do ciclo de gestão é um paradigma. Tá? É você criar uma nova visão de Estado. Então, no passado, o que se fazia? Os Estados, eles tinham a cultura, sempre quando vai começar alguma coisa diferente, você faz o quê? Cria-se uma estrutura paralela, alimenta ela, fortalece ela e depois coloca de volta. Nesse caso, não dava para ser feito isso. Nesse caso, você precisava, fazendo uma analogia, é como você trocar o pneu com o carro andando, tá? Cujo passageiro é o cidadão. Tá? É uma tarefa extremamente complexa. Por quê? Porque você tem que fazer a transição entre o quadro que gere, tá? A parte de orçamento, de planejamento, que faz o controle, há 20, 30 anos no Estado, né? E quem conhece o Estado sabe que o que ocorre. A gente, hoje, no passado, o Estado, todas as decisões, núcleos decisórios, ele nunca foi baseado em estruturas, sempre em pessoas, né? Então, é muito comum a gente falar assim, o Estado precisa cortar custo. Quem cuida disso é a pessoa X. Precisa liberar verba. É a pessoa Y. E nunca em estruturas. Você não tinha esse processo de trabalho. Não era algo institucionalizado. Então, era dentro desse viés que nós precisamos trabalhar e dentro desse viés que foi criado a carreira. Tá? Então, eu vou falar um pouco particularmente da Secretaria da Fazenda, do qual eu trabalho. Foi um processo muito complicado essa implementação, porque você tinha lá profissionais com 30 anos de casa, chegaram para essas pessoas e falaram, hoje eles vão trabalhar com vocês, tá? E futuramente eles vão tomar o lugar de vocês. Então, ou seja, a pessoa que te treinava, ela falava, eu vou treinar essa pessoa, eu vou aproveitar essa pessoa para ela tomar meu lugar? Não. Então, o próprio Estado hoje, quando ele faz essa análise, ele reconhece que foi um erro do Estado fazer essa transição. Porém, não era uma questão muito fácil, né? É bem complexa. Porém, começou-se. Além de tudo isso, tinha-se a questão remuneratória, que também ela era bem aquém da média salarial e do que esses profissionais ganhavam até mesmo na iniciativa privada. Então, criou-se um desestímulo muito grande, e isso ele dificultou muito a implementação. Porém, as coisas continuaram andando. Tá? O primeiro concurso para analista foi feito, acho que no ano de 2009, foram ofertadas 600 vagas, sendo 300 para a Secretaria da Fazenda e 300 para o planejamento. E, dado o grau de complexidade da prova, dos 600, apenas 335 conseguiram ser aprovados. Tá? Então, já foi um primeiro choque, né? Esses profissionais tiveram 3 meses de treinamentos, né? E foram colocados para trabalhar nas secretarias, né? Então, a questão foi um pouquinho difícil de ser implementada. Mas começou-se aos poucos, né? Apesar da evasão, da rotatividade, os analistas começaram a ganhar espaço. Em algumas áreas, um pouco mais de destaque, como, por exemplo, dentro da Secretaria da Fazenda, a área que cuida da parte de controle interno, que é o DCA. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando nós entramos no Estado, a parte de controle interno, quando um profissional ia a campo para fazer uma auditoria, ele chegava lá, o que eu vou fazer na empresa? Quando eu vou a campo, o que eu vou fazer? Vai lá auditar a empresa. Mas auditar o quê? Não tem um plano? Não, você vai lá e vai ver o que você quer. Então, assim, não havia uma sistemática. Tá? Em outras áreas, por exemplo, em áreas mais, tipo a parte financeira do Estado, mesmo no planejamento, a grande demanda dos gestores é o seguinte, eu não quero alguém para pensar, eu quero alguém para bater martelo. Aqui funciona assim há 30 anos. Tá? E eu preciso de gente... Então, e os analistas chegaram com uma outra concepção, né, de reavaliar processos. Então, assim, a coisa começou a ser trabalhada. E, já com 5 anos, né, da criação do cargo, foram feitos mais outros 2 concursos, em 2010, depois o outro em 2014. O segundo concurso com 300 vagas e agora o último com mais 300. Foram ofertadas 1.200 vagas, das quais entraram em exercício somente 800. E desses 800, hoje nós temos somente 429 em exercício. Tá? Sendo que 20% desse quadro já aguarda ser nomeado, já está aprovado em outro concurso, aguardando nomeação.
né? Então, assim, nós temos hoje um quadro bastante rotativo, porém, nós conseguimos trabalhar e implementar alguns projetos muito interessantes dentro do Estado. Eu vou citar alguns, por exemplo, o sistema de custos, né? Que hoje ele é um projeto irmão do OPR, né? Que ele visa o quê? Justamente trabalhar com a questão de entender o quanto custa cada serviço, né? O Estado hoje ele investe, ele constrói um hospital, oferta um serviço, porém ele não consegue mensurar esse resultado. Tá? Ele não ele não consegue saber se esse produto ele é viável ou não, ou se ele está sendo ofertado a um custo, se ele é eficiente, tá? Então, o custo ele vem trazer uma nova paradigma. Isso já foi uma indicação do próprio FMI e é uma recomendação que está na LRF, né, uma indicação que o Estado de São Paulo agora está iniciando, que é um projeto bastante ambicioso, que conta hoje com os analistas da Secretaria da Fazenda para essa implementação. Um outro trabalho que eu vou citar também, que eu acho que ele é muito interessante, que ele abrange a área de controle, tá? Que é o sistema de auditoria eletrônica, né? Esse é um sistema muito interessante porque todo o sistema de controle no Estado, até então, ele sempre foi um controle a posteriori, né? Você sempre vai lá e vê o que já fez, tá? Você não tinha uma sistemática de base de dados que você conseguisse avaliar depois, saber, dentro de uma visão sistêmica, como é que eu consigo trabalhar, ter referências. Então, nós estamos implantando um sistema eletrônico, né, que visa o quê? Fazer essa integração e justamente subsidiar uma base para que a gente consiga fazer também um controle ex ante, né, que eu consiga avaliar antes. Tá? Um outro trabalho interessante que estamos trabalhando também é o sistema de matriz COSO, tá? Que ele visa avaliar a questão de matriz risco, né? Risco tendência, que é também traz uma outra dinâmica. A parte de planejamento estratégico hoje do Estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda, hoje ela é feita por analistas também. Então, é o seguinte, hoje, assim, se fosse relatar, nós temos hoje quase 30 projetos que hoje são coordenados e desenvolvidos por analistas, que são projetos pioneiros do Estado. Tá? E são trabalhos que vêm trazendo essa perspectiva, sabe, trazendo essa nova realidade. Porém, é claro que isso ele não tem ocorrido da velocidade que poderia estar ocorrendo, justamente por essas dificuldades, tanto conjunturais, de ambiente, questões remuneratórias, tudo isso ele tem dificultado muito esse processo e essa avaliação. E o que ocorre? Agora, o Estado, essa questão da rotatividade, né? O Estado, a rotatividade de funcionários, ela é uma coisa que ela é muito lesiva quando a gente trabalha em áreas gerenciais, né? O Estado, geralmente, como ele sempre trabalhou com um salário remunerado baixo, então ele nunca se preocupou muito com a rotatividade de alguns profissionais. Então, só que esses profissionais, quando eles trabalham em áreas operacionais, ela não é tão ruim, mas não é tão lesiva porque você consegue recompor, porque a atribuição ela não é tão complexa. À medida em que você tem profissionais que coordenam projetos de alta complexidade, como o sistema de custos, vou citar um outro agora, o sistema de convergência contábil, as normas internacionais, você tem um trabalho de 4, 5 anos, à medida em que a rotatividade desses funcionários, você perde esse processo, você atrasa, e isso ele implica o quê? Ele implica em prejuízo para o Estado, em milhões de reais. Então, hoje, a carreira ela vive esse desafio, né? Agora, com a criação do cargo na Prefeitura, a tendência é que haja uma grande demanda, uma grande fuga dos profissionais do Estado para a Prefeitura, né? Então, assim, eu acho que chega um momento que o Estado ele vai precisar reavaliar, repensar, porque ele não tem mais para onde correr. Ou seja, hoje você precisa dessas carreiras. Elas são essenciais dentro desse foco estratégico do Estado. Tá? Então, acho que agora é o momento de se repensar, de se reavaliar, para que a gente consiga pensar em desenvolver soluções, porque agora é o momento que nós precisamos trabalhar. Em momentos de crise, né, hoje nós estamos, nossa arrecadação, ela até o momento, acho que até abril, nossa arrecadação real ela caiu em 3,7%. Tá? A previsão do PIB esse ano, de retração, é de 1,5%. Para o Estado de São Paulo, chamado PIB tributável, né, que a gente calcula a nossa arrecadação, vai cair quase 3%. Tá?
Em comparação, as nossas despesas com custeio estão crescendo quase 10%. Tá? Então, assim, é um paradoxo, né? Então, assim, como resolver isso? Tá? E, para isso, você precisa de mão de obra qualificada. Tá? Para isso, você precisa de mão de obra qualificada. Só como um encerramento aqui, eu gostaria de dar um exemplo. O orçamento do Estado esse ano de São Paulo, ele foi estimado em 204,9 bilhões. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, é muito dinheiro, né? Porém, é um orçamento extremamente com muitas vinculações. Então, por exemplo, só as vinculações constitucionais já comem 45,6% desse orçamento. De outras vinculações, que envolvem previdência, serviço da dívida, mais 25%. Tá? O que sobra para o Estado, para o Executivo, é 48 bilhões. Desses 48 bilhões, 12 estão na administração indireta. Ou seja, dos 204 bilhões, apenas 36 estão na mão do Executivo. Desses, que envolvem custeio, apenas 4,7%. Você vê o seguinte, quando a gente olha o orçamento do Estado, ele começa grande, a hora que a gente começa a tirar, e só sobra uma pequena parcela. Tá? E o Estado é o seguinte, a gente sempre tem essa cultura. Caiu a arrecadação, o que eu faço? Pessoal, eu não consigo mexer. Investimento, eu não posso mexer. Então, vou para onde? Vou para o custeio. Tá? O custeio não é assim também. Então, o custeio, olha só, representa só 4,7% do orçamento que está sob manobra do governo, sendo que boa parte disso é para custeio de segurança, de prisão penitenciária, que são coisas que você não consegue mexer. Tá? Como resolver? Como trabalhar? Tá? Então, é o seguinte, é necessário agora uma visão estratégica, é necessário profissionais que tenham essa visão global e sistêmica do orçamento, que realmente conheçam, tá? Para que possam apontar soluções para os políticos, que possam apontar as soluções para aqueles que gerenciam o nosso Estado. Tá? É somente sob essa ótica que a gente vai conseguir avançar. Caso contrário, vai ficar muito difícil. Obrigado, Leonardo. Passo agora a palavra para o professor Clóvis Bueno, que tem larga experiência com o tema, com a questão dessas carreiras no Estado. Foi nosso professor no curso de formação. Por favor, professor. Bom, gente, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer à Associação de Especialistas pelo convite e também agradecer o DA aqui da GV, que também copatrocina o evento enfim. Depois queria saudar o pessoal da mesa. É um prazer estar aqui com a Leda, que foi minha chefe durante 2 anos. Trabalhamos bastante juntos, né? O Dr. Beraldo não foi meu chefe imediato, mas quando ele era secretário, eu era diretor de capacitação lá na Fundap. E foi nessa condição também que eu participei como professor naquela maratona imensa, naquela clausura que muitos de vocês ficaram lá 300 horas aturando a gente, né? E também saudar os 2 especialistas, né? Bom, eu queria também fazer um registro. Na verdade, eu estou aqui em muitas condições simultâneas, né? Eu estive com vocês lá naquele curso, eu sou funcionário de carreira da prefeitura, da carreira de gestão, não essa gestão nova que nós criamos, mas de uma carreira antiga que existe, que é a carreira dos administradores, né? Também sou ex-aluno do curso de administração pública aqui da GV, enfim, então eu estou envolvido com essas questões de muitas formas, né? Além de professor da GV, né? Do Departamento de Gestão Pública, que nós demoramos décadas para conseguir criar, né? Embora o nosso curso de gestão pública exista de administração pública desde 68, só agora, na década passada, que nós conseguimos criar o nosso Departamento de Gestão Pública na escola, né? Então, eu estou envolvido com essas questões aí de muitas formas.
como são só 15 minutos, eu anotei algumas coisas que eu gostaria de comentar, né? Primeiro que a luta pela gestão pública, ou pelo aprimoramento da gestão pública, na verdade é uma luta super antiga no Brasil, né? A gente precisaria retroceder até a década de 30, né, quando começaram os primeiros esforços de modernização do Estado brasileiro, de racionalização, né, por intermédio de um paradigma que não cabe plenamente, mas foi um esforço super importante, né. E o Brasil caminha, de certa forma, por espasmos em relação a isso, né, uma luta que vai e vem o tempo inteiro, né. Eu diria que de forma insuficiente, mas é uma luta secular. Nós já temos 70, 80 anos de luta em relação a isso, né. E o segundo comentário é que é uma luta, na verdade, como a Leda falou, mais ampla do que uma carreira específica. Quer dizer, essa carreira é extremamente importante, ela é indispensável, mas a luta pela valorização de uma carreira de gestor só tem sentido no contexto mais amplo, na luta de valorização do serviço público, do servidor público, do espaço público, da administração pública, do Estado brasileiro, né? E a ideia de que o servidor público é um inútil é uma ideia super antiga, né? Agora, o problema é que também não é uma ideia completamente sem fundamento. O Estado brasileiro não nasceu para promover serviço público de qualidade para a população brasileira. O Estado brasileiro sempre esteve voltado prioritariamente para outros objetivos, outros propósitos, outras intenções, né. Eu estava lembrando aqui, falando da valorização do servidor público, eu gosto muito de música brasileira. Eu estava lembrando aqui de duas músicas. Vocês, gestores que são mais mocinhos, talvez não conheçam, né? Mas o Noel Rosa tem uma música que ele fez na década de 30, que se chama Espera Mais Um Ano. Ele fala, espera um ano que eu vou ver, eu não posso te atender agora, espere mais um momento que eu não achei o teu requerimento. Né? E na década de 50 tem uma música de carnaval que é super, essa é a mais conhecida, chama Maria Candelária, né? Que fala de uma servidora pública, que é otária, que é salafrária, que não sei o quê, que vai ao dentista, vai ao modista, não faz nada, e, além de tudo, pulou de paraquedas e caiu na letra O, na carreira dela, né? Então, a valorização do servidor público é um desafio super importante, e acho que também é nesse contexto que precisa ser pensada a carreira dos gestores, até porque ter os gestores é fundamental, mas nós precisamos mais do que isso. Então, aqui eu queria fazer um pouco um raciocínio de saudar os avanços que nós fizemos. Na Prefeitura de São Paulo, finalmente, depois de 2 anos, nós temos a nossa carreira, tem 200 cargos. O salário, eu até acho que é um pouquinho mais alto do que devia. Eu não faria 9 mil, eu faria 6 ou 7, que eu acho que seria suficientemente atrativo e daria para chamar mais gente. Mas não importa, de todo modo, ainda que nós consigamos trazer os 200, isso será um avanço extremamente importante. Entre subprefeituras e secretarias, nós temos mais ou menos 50 órgãos de primeiro escalão. Então, dividindo esses 200 por 50, não dá mais que 4 por secretaria. Então, nós vamos precisar de mais do que isso. É um passo super importante ter os 200, mas é preciso persistir, porque senão tem que fazer esse concurso agora, tem que fazer um outro daqui a 2 anos, um outro daqui a 4, outro daqui a 6, e realimentar isto o tempo inteiro, né? Então, queria também fazer esse registro. A Leda falou aqui da letra do J ou do U, da carreira atual do administrador da prefeitura, é um J que tirou o pedacinho de cá, só tem a ponta que está saindo, né? Eu mesmo me aposento daqui a 2 anos e 2 meses, estou contando no dedinho aqui, assim, né? E finalmente a carreira está feita, se tudo der certo, o concurso estará posto, né? Mas se a gente não realimentar isso, a prefeitura corre o risco de entrar em colapso. A idade média é em torno de 50 anos. Da carreira atual de administrador, quase todo mundo se aposenta nos próximos 5, 6 anos, né? Então, de fato, é uma situação bastante delicada. Eu queria fazer mais uma outra reflexão a respeito dos vários significados aqui da palavra gestão pública, e de tal modo também a relacionar esta carreira específica do especialista da ideia de gestão pública de maneira mais ampla, né?
A primeira reflexão é que, assim, a gente precisa de pessoas super qualificadas para fazer a gestão estratégica, para formular políticas, para acompanhar políticas, para monitorar políticas. Isso é indispensável, sem isso a gente não avança, né? Mas também precisa do gestor público mais humilde, vamos dizer assim, menos, com o salário, ainda que ele receba um salário menor, que esteja nas pontas, para também fazer a operação da política pública, em todos os seus níveis, em todos os seus níveis. Para dar o exemplo, por exemplo, da gestão de pessoas, e ainda falando da prefeitura, nós estamos com uma situação super difícil lá, que a prefeitura não consegue terminar os processos de aposentação dos funcionários da prefeitura. Passa-se um prazo legal e os funcionários se aposentam, eles passam a receber a aposentadoria, mas o ato não se conclui, não vai para o Tribunal de Contas do município e, portanto, não vai para o governo federal para a gente receber o Comprev. Tem 30 mil aposentadorias paradas na Prefeitura de São Paulo, e vai aumentando 5, 6 mil ao ano, né? Então, estou dizendo o seguinte, além nós estamos formando um grupo de trabalho para tentar resolver isso, mas, além da gestão estratégica, a gente precisa também formar o gestor da ponta, né? Então, é um trabalho duplo a se fazer aqui, eu queria fazer esse registro, né? Um outro comentário, a gente precisa do gestor público, seja quando o Estado é o operador das políticas, seja na hipótese de um terceiro prestar a política pública. Essa é uma outra reflexão também que eu acho porque há um debate fundamental a se fazer, se saúde é o Estado que faz, ou se é o S, se terceiriza alguma coisa ou não terceiriza. Em qualquer das duas hipóteses, o gestor público é fundamental, seja para formular a política e monitorar a política feita e prestada pelo próprio Estado, e talvez até ainda mais quando ela é prestada pelo terceiro. Então, não quero fazer o debate se é melhor ou não fazer a política pública por intermédio de OS, por exemplo, mas, em qualquer das hipóteses, o gestor público é fundamental. E eu acho que um dos problemas mais graves que nós temos em relação à chamada publicização é que a gente não consegue monitorar direito. Não consegue formular metas, não consegue ter indicadores, não consegue acompanhar, não consegue efetivamente pagar por resultados, não consegue saber direito o que está acontecendo. Muitas vezes são caixas pretas, né? Não estou entrando em outras razões mais graves e mais sérias que também explicam esse descontrole, né? Do ponto de vista dos próprios limites da gestão, isto é uma tarefa fundamental para a gente. Na prefeitura, de novo, que eu conheço um pouco melhor, esse é um dos problemas mais sérios que nós temos. A rigor, a gente não sabe direito ainda o que acontece nas OS, né? E, obviamente, fica difícil aprimorar a política num contexto como esse, né? Eu já recebi o sinalzinho ali de 5 minutos. Eu queria só fazer mais 2 reflexões, né? Uma primeira, não há a menor dúvida que a gente precisa gerir e administrar por resultados, né? Qualquer administração que não esteja preocupada com resultados é, por definição, inútil. A gente precisa ter metas, ter objetivos, precisa acompanhá-los, precisa monitorá-los, né? Mas eu tenho insistido sempre, desde há muito, que nós também precisamos gerir por meios e por processos, por um monte de razões. Para falar pelo menos 2, resultado não cai do céu. Obter bons resultados só é possível se tem bons padrões, bons processos, boas normas, bons caminhos, assim por diante, né? E também caminhos éticos, caminhos legítimos, caminhos adequados, caminhos corretos, que estejam de acordo com a lei, e assim por diante, né? Os nossos princípios da administração pública são 5. O 5º é o da eficiência, que está referido a resultados. Mas os outros, legalidade, moralidade, pessoalidade, não está diretamente referido a resultado, está referido à forma como nós gerimos. E os gestores públicos também precisam ter compromisso e ter capacidade para operar processos de maneira competente. A última reflexão é em relação a dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida que dinheiro por si não é suficiente. A gente pode fazer estatísticas, fazer correlações e verificar que colocar simplesmente mais dinheiro não resolve os processos e não aprimora os resultados. Mas nós precisamos, sim, de mais dinheiro para a administração pública brasileira, né? O nosso PIB
A nossa carga tributária é 37, mas se tira o que gasta com previdência, que esse, pelo menos, é um gasto socialmente adequado, né, e justo, que vai para quem está precisando. Mas se tira isto, que não é peso da máquina, isso não é custeio da máquina, e se tira também o que a gente gasta com juros, a nossa carga tributária cai para 27, 28. É pequena. É pequena, ela está menos ainda, diz aqui a Leda, que entende muito melhor do que eu disso. Né? Então, tira 7 de juros, tira 4, 5 de previdência, já deu 12, cai para 24. Né? Então, precisa também enfrentar o problema do dinheiro, porque se não pagar direito os funcionários, também não adianta simplesmente pagá-los, tem que capacitar, tem que qualificar, tem que ter carreira adequada, tem que se sensibilizar, tem que ter valorização, etc. e tal, mas a gente precisa de mais dinheiro, e aí precisa de uma reforma tributária que nós não temos coragem de fazer, taxar renda e propriedade, em vez de taxar o consumo, taxar fortuna, herança, IPTU progressivo, etc. Quer dizer, tem um monte de coisa que a gente pode fazer e que a gente não está fazendo. Né? Então, isto também é importante para que a gente tenha uma máquina pública competente. Claro, insisto e termino, não é só dinheiro, não adianta botar simplesmente dinheiro. Mas o que a gente gasta per capita de saúde e educação no Brasil é pouco, é muito pouco comparado com o que a gente precisa para ter um serviço público mais razoável e mais adequado, embora, e aí sim termino, também não seja tão ruim quanto todo mundo fala. Né? A educação brasileira, a saúde brasileira fez progressos importantes nas últimas décadas, que a gente também não pode desconsiderar e desprezar, senão a gente não persiste, não prossegue. Né? É isto. Obrigado, professor Clóvis. Nós vamos abrir agora para as perguntas, o Leandro vai explicitar, mas tanto a professora Leda quanto o conselheiro Sidney já me expressaram grande preocupação com o horário, a gente avançou um tanto, coisa que a gente não podia ter feito sabendo que eles tinham uma questão de horário. Então, o conselheiro pediu para fazer uma palavra final para a gente agora, e ele, infelizmente, vai precisar se retirar. Então, antes mesmo do Leandro explicar como que a gente vai trabalhar aqui o debate, eu vou passar a palavra para o conselheiro Sidney Beraldo. Bem, eu queria pedir desculpas aí para vocês, mas tem um compromisso às 8h30. Achei que 2 horas seria o suficiente até para participar um pouco do debate, mas, infelizmente, não vai ser possível, mas já deixei combinado aqui com o Og que a nossa conversa não para por aqui e vou continuar à disposição aí da diretoria, né, para... ele citou um termo aqui, patrocinador, então vou reproduzir aqui o termo dele. Posso, lógico, hoje estou no tribunal, não estou mais no governo, mas eu confesso para você, o Og foi muito cauteloso aqui, muito preocupado com as suas colocações, mas pela pesquisa que foi feita, está claro que a carreira está desmotivada, tem aqui 54% querendo sair. Nós fizemos um concurso para 150, temos 80, e mais da metade querem sair. E a outra questão interessante é que eles pretendem ingressar em outro cargo mesmo no governo, na gestão pública, aliás, na administração pública. Então, pretendem continuar na administração pública, mas sair da carreira, o que fica claro mesmo que tem. E eu, que trabalhei muito na época e compreendemos, através de discussões já anteriores, a importância das duas carreiras para ter um Estado eficiente, um Estado forte. Inclusive, falamos aqui de controle interno, falamos de controle de contratos de gestão. Hoje fica claro, o Estado ampliou muito a transferência de recursos na saúde, na cultura, com contrato de gestão que
aparentemente é eficiente, mas nós, do lado do tribunal, olhamos assim com uma certa dúvida se o Estado tem realmente todo esse controle e essa avaliação, né? Está aqui uma das coisas que nós escrevemos que era uma das atribuições da função dessa carreira e tal. Então, eu quero dizer que também fico um pouco frustrado do que aconteceu, não é? Eu acho que deixei lá um concurso autorizado. Na época, diferente dos APOFs e da Secretaria do Planejamento, nós preferimos fazer um concurso de 150 e depois 100 por ano, até para que não entrasse todos de uma vez só, e também depois todo mundo aposenta. Então, procuramos fazer de uma forma mais planejada. E, infelizmente, ficou no 150. Não é? A proposta nossa de salário base também era o dobro do que acabou sendo, por conta da resistência que a professora Leda colocou dentro da máquina, da estrutura, né, na aprovação. Vocês sabem quanto isso foi complicado. Mas a luta continua. Não é? Acho que temos um desafio e eu quero, na medida do possível, dizer a vocês que quero ser um patrocinador, usando o termo aqui do OG, para contribuir e ajudar para que a gente possa avançar, não só na carreira de PP, também na de APOF, porque isso, tenho consciência, é bom para o Estado e para a população. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Infelizmente, a professora Leda também tinha combinado conosco o mesmo horário. Na verdade, ela até tinha pedido para acabar um pouquinho antes. Ela deve estar mais atrasada que o Beraldo. Bom, as últimas palavras. Não, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui para, enfim, pelo menos dar o meu depoimento, já que não vou poder debater com vocês, e dizer que essa carreira, acho que ela é emblemática da importância que o Estado tem que ter no nosso país, e, por isso, ela tem que ser tratada com muito carinho. E, no caso da Prefeitura de São Paulo, que tem o tamanho, que é o 6º orçamento do país, né, já há muito devia ter essa carreira, mas agora, finalmente, vai ter. Eu fico muito feliz de ter participado dessa criação. Então, é isso. Boa noite. Obrigada.